Felicidade muito grande o privilégio de estarmos aqui. Me sinto honrado e feliz em participar do culto do amigo, nesta ocasião tão importante, nesta noite tão memorável, onde Deus nos tem proporcionado a oportunidade tal para o adorarmos, oportunidade tal para o engrandecermos, oportunidade tal para nos rendermos aos seus pés em louvor e adoração. É grande a nossa alegria, é grande a nossa felicidade. Nós queremos cumprimentar aqui essa banda bonita, Inconformados. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Nós queremos agradecer aqui o pastor Alexandre, o homem de Deus, fogo puro, labareda de Deus, tocha acesa, que fez esse honroso convite para estarmos aqui. E querido amigo, querida amiga que veio nos visitar, nos ajudar a adorar Jesus. É muito bom ter vocês aqui. Vocês são especiais. Deus, na sua infinita bondade, preparou esta ocasião para nós estarmos aqui adorando o nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia então. Você que nota que porventura o amigo não tem uma Bíblia, convide ele para ler com você em Lucas, o Evangelho de Jesus, no capítulo de número 24. Lucas, o Evangelho de Jesus, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus, aleluia. Lucas, o Evangelho de Jesus, no capítulo de número 24, a partir do versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios, uns 12 quilômetros. E iam falando entre si sobre tudo o que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, e não o reconheceram. E ele lhes disse: Que palavras estão falando enquanto caminhais? Que palavra trocai entre vós? Por que estáis tão tristes? E, respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes das coisas que têm sucedido nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que nos redimisse, que livrasse Israel, mas agora tudo isso já se passou, e já hoje é o terceiro dia desde que estas coisas já aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que
o tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres tinham dito, porém não ouviram. E disse-lhes ele: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começou por eles, contando através de Moisés e todos os profetas, explicou-lhes dele o que se achava nas Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E ele então entrou para ficar entre eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos e conheceram ele, mas ele desapareceu. E diziam um ao outro: porventura não ardia o nosso coração no caminho, enquanto ele nos expunha as Escrituras? Amém. Glória a Deus. Aproveitando que estamos de pé, oremos mais uma vez. Oração não tem contraindicação. Maravilhoso Deus e eterno Jesus, glorioso e majestoso, nós estamos aqui no culto do amigo, adorando o Senhor, magnificando o Senhor, rendendo graças ao Senhor, expressando que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a exaltação. Grandioso, majestoso, Te adoramos e Te amamos, nos rendemos à Tua palavra e entendemos que a fé é pelo o ouvir da palavra, que a Tua palavra encontre guarida e aconchego em cada coração, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Querida igreja, tudo começou numa noite de quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus celebra a sua última Santa Ceia na terra. Era a mesma data da ocasião da Páscoa, e Jesus chama os discípulos à parte, num cenário mobilado. Ele celebra a ceia com os discípulos. Ele descreve que já tem saudade do momento áureo, que a ceia seria celebrada novamente, mas agora na eternidade, mas agora junto com lavados, redimidos e arrebatados na eternidade. E terminando aquele momento, apesar das frustrações, porque na ceia de Jesus tinham pessoas armadas, Pedro foi com uma faca, uma espada curta na sua cintura e participou da ceia. Judas foi com a intenção de vendê-lo, entregá-lo, mas participou da ceia. Os discípulos discutiam e brigavam entre si: quem vai ser o maior quando ele dominar tudo? Quem vai mandar com ele? Quem vai ser o braço direito dele? E mesmo infelizes um com o outro, querendo se destacar, participaram da ceia. Mas Jesus cumpre o seu papel e sua missão. Termina a ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani. Getsêmani significa a prensa do azeite. Ali Jesus ora intensamente, tão intensamente que soou como que
grandes gotas de sangue. E ao final deste período de 3 subperíodos de oração, Jesus é preso, Jesus é levado, Jesus é espancado, Jesus é alguém que passa por humilhação, Jesus é despido completamente. Não é porque os nossos artistas desenharam Jesus com as suas genitálias cobertas que a história confirma isso. A história diz que ele foi completamente despido, envergonhado e crucificado. Aquilo trouxe um pavor para o coração dos seus seguidores, dos discípulos. Alguns foram embora, como Pedro. Pedro não conseguiu entender, a ponto de o negar 3 vezes diante de uma mulher que falou: ele se parece com ele, fala como ele é um deles. E Pedro nega por 3 vezes. E agora o silêncio toma conta do coração dos discípulos. Por quê? Porque a sepultura estava lacrada. A sepultura estava lacrada com uma grande pedra, e 2 dos discípulos de Jesus decidem ir embora pelo caminho. Eles vão descendo de Jerusalém até Emaús, 12 quilômetros descendo pelo caminho. E enquanto eles estão descendo, nós temos aqui uma explicação por que é que as pessoas abandonam o lugar da bênção. Nós temos aqui uma explicação subdividida em 7. Por que as pessoas abandonam a igreja? Por que as pessoas largam o evangelho? Por que as pessoas largam, afastam-se, desviam-se do lugar da bênção? E o primeiro motivo é ouvir uma conversa que não convém, ouvir algo que não convém, falar algo que não convém. No popular chamaríamos de conversa fiada. E eles então vão falando pelo caminho: nós largamos tudo para seguir Jesus. Vendemos fazendas, propriedades, vendemos gado, animais, ovelhas, para seguir Jesus. E olha no que deu, decepcionados. Olha o que aconteceu. Ele morreu, está lá na sepultura, a pedra está na sepultura, e eles estão indo embora para recomeçar uma outra vida. Eles estão indo embora para recomeçar um novo tempo na sua história, e vão falando pelo caminho. Será que vão falando coisa boa? Geralmente quem se afasta não consegue falar coisas boas. Ele fala de decepções, de frustrações, de traumas e de marcas, de abandonos e de tristezas. O próprio Jesus disse: por que vocês estão tristes conversando? Eles não estavam então baseados no que Jesus falou, falando de bênção, de coisa boa. Muitas pessoas largam a presença de Deus por causa de conversas, porque ouviu alguém falar, a pessoa falou diferente comigo, falou em tom grosseiro comigo. Eu estava hoje de manhã na escola dominical falando com os irmãos que não dá nem para falar mais com voz de homem. Ô meu irmão, saudade de você, você sumiu. Engrossou a voz para mim. Porque esse pastor não tem amor. Porque engrossou a voz comigo. A gente tem que falar assim suave: ô meu querido, você está sumindo. Saudade de você, meu querido, meu anjo, sou meu irmão. Sim, com medo, porque as pessoas estão tão feridas e aborrecidas, que se a gente falar num tom normal, pode trazer algum tipo de ideia errada. Até porque eu gosto de lembrar que nós filtramos
o que nós ouvimos segundo o nosso estado emocional. Se estivermos com uma tristeza ou mágoa de qualquer uma outra coisa, nós podemos absorver uma palavra de motivação como uma crítica destrutiva por causa do nosso estado emocional naquele momento. Então eles iam conversando pelo caminho. O mais falante se chamava Cleopas, e ele vai dizendo: largamos tudo, abandonamos tudo. E quem sabe o outro fala: valeu a pena, foi uma experiência, passou, a decepção chegou, mas enquanto estávamos lá valeu a pena. Você se lembra aquele dia que ele transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia? Foi glória, não foi? Foi glória, foi glória, foi glória. Mas você se lembra aquele dia? O outro fala que ele purificou 10 leprosos com uma única palavra. Foi glória, foi glória, foi bom, foi bom. E aquele dia que ele multiplicou pães e peixe, e 10.000 pessoas aproximadamente comeram e sobraram comida para doar para outras pessoas. Foi glória ou não foi glória? Quem sabe eles estão falando de glória, mas estão no caminho oposto à glória. Quem sabe eles estão falando de vitória, mas estão indo na contramão da vitória. Quem sabe eles estão falando de milagre, mas estão indo na contramão do milagre. Eles estão falando pelo caminho. E o segundo motivo é cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Versículo 15, versículo 16. Quem se manifestou a eles? O próprio Jesus. O próprio Jesus saiu da sepultura, ressuscitou e se manifestou a eles e perguntou: o que é que vocês estão falando tristes? O que vocês vão conversando tristes pelo caminho? E um deles diz: só você que não sabe, só você que está desatualizado, que está sem saber o que aconteceu em Jerusalém, de um homem que era um grande profeta, amado pelo povo, mas as autoridades o prenderam e o ressuscitaram. E eles começam a desenvolver um diálogo com Jesus, mas eles não percebem que é Jesus. É triste isso, não perceber que Jesus está conversando. É triste isso, não perceber que Jesus está falando. É triste isso, não conseguir ouvir que Jesus está falando, agindo, trabalhando, manifestando, está presente, está na casa, está no ambiente. É muito triste. Mas uma cegueira espiritual trazida pela sua frustração momentânea impede eles de verem que aquele é Jesus. Mas Jesus é o amigo fiel. Mas Jesus é o grande amigo. Jesus é o amigo presente. E Jesus entende. Jesus tem empatia. Jesus se coloca no lugar deles. E Jesus sabe, eu sei que eles estão frustrados, eu sei que eles estão decepcionados, eu sei que eles não entenderam a Bíblia, eu sei que eles não entenderam as Escrituras, eu sei que eles não entenderam o plano, o objetivo e perderam o foco. E Jesus não desistiu, Jesus continuou ouvindo eles. Porque uma pessoa triste, decepcionada, geralmente quando ele fala, ele põe para fora. Quando ele fala, ele dispensa. Quando ele fala, se sente melhor. Quando ela fala,
Ele coloca para fora aquilo que está queimando o coraçãozinho, ardendo no peito, ofuscando o recôndito da alma e o porão do espírito. E Jesus está ouvindo eles falar. Terceiro motivo, tristeza. Eles estão tristes, porque decepção traz tristeza, porque frustração traz tristeza. E é verdade que nós podemos passar por momentos de tristeza. Nós só não podemos viver uma vida cheia de tristeza. É interessante passarmos momentos de tristeza, porque só valoriza a alegria quem experimentou a tristeza. Só valoriza o doce quem experimentou o amargo. Só valoriza o bom quem experimentou o que é ruim. A Bíblia fala em Provérbios 27, versículo 7, que a alma farta rejeita favos de mel, mas para o faminto o amargo se torna doce. É muito importante. E Jesus sabe que tristeza é inerente do ser humano. Jesus sabe que tristeza pode bater na porta de qualquer pessoa. Ele mesmo disse lá no Getsemane: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Eu estou triste. Jesus falou isso no Getsemane. Então, como ele sabe o que é tristeza, ele está entendendo estes dois errantes e perdidos, desviados, indo pelo caminho errado, a contramão do lugar da bênção. Mas Jesus é paciente. O amigo Jesus é paciente. Jesus é tranquilo. O amigo Jesus é tranquilo. Jesus está ouvindo eles colocar a tristeza para fora. Aí vem o quarto motivo: saudosismo, culto ao passado. Eles estão dizendo: ele era um homem bom, ele era um grande profeta, sempre conjugando o verbo no passado. Ele era um profeta, ele era um varão valoroso, ele era alguém importante, ele era. Sabe que as pessoas se tornam algemadas pela depressão por causa do excesso do passado. As pessoas não conseguem vir para o presente, então ficam algemadas e presas numa ansiedade, presas numa depressão, presa num sofrimento, porque estão no passado. Eles estão sofrendo porque estão presos no passado. Eles estão tão presos no passado que não conseguem olhar o hoje, o aqui, o agora. Não conseguem olhar quem está falando com eles. Não presta atenção em quem está falando com eles. Não presta atenção em quem está caminhando com eles. Levante a mão direita, porque eu quero declarar a você que Jesus está caminhando com você. Jesus está caminhando com você. Esse que caminha com você e não te deixou caído é Jesus. Esse que caminha com você e te trouxe até aqui é o amigo Jesus. Esse que caminha com você e não permitiu que o teu inimigo dizimasse a sua vida, o nome dele é Jesus. Se você respira aí. Se você respira, é porque Jesus está caminhando com você. Mesmo que você não esteja percebendo, ele se importa com você. Mesmo que você não esteja tendo a percepção, ele está do seu lado. Alerta o vizinho aí de culto, de cadeira, de banco. Diga para ele: ele está do seu lado. Ele se importa com você. Você é especial. Ele é o seu amigo. Ele é o seu amigo. Ele é o seu amigo.
Aleluia, aleluia, aleluia. Saia então lá do passado e vem para o presente. Olha, vou falar para você um negócio muito significativo. Vou te pedir para respirar. Você é 0,800. Você não vai pagar nada. Respira o mais fundo que você conseguir respirar. Assim. Respirou? Respirou mesmo? Você não enganou eu não, né? Respirou? Por que eu te convidei para respirar? É porque quando você respira, você vem para o presente. Você não pode respirar ontem e não pode respirar amanhã. Você só pode respirar no presente. E no presente, Jesus está com a mão estendida para te ajudar. E no presente, Jesus está com a mão estendida para mudar a sua história, a sua trajetória, trabalhar até na sua memória. Oh, Rabassou, Maiassui, Agacheba, Sebarabahas, onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo e que falam em línguas estranhas nesta reunião, levantem a mão e magnifiquem o nome dEle, engrandeçam o nome dEle, exalte o nome dEle. Redobre sua atenção, é tudo uma escala. Primeiro eles vão conversando fiado pelo caminho. Segundo, cegueira espiritual. Terceiro, tristeza. Quarto, saudosismo. Quinto, perca da esperança. Perderam a esperança, por isso estão indo embora. Perderam a esperança, por isso estão abandonando tudo. 6, decepção. Eles estão decepcionados com quem? Com Jesus. Eles estão decepcionados com o amigo Jesus. Decepcionados por pensar que tudo acabou. Decepcionados por pensar que é o fim. Decepcionados por pensar que já não há mais futuro para eles naquela caminhada. Foi então que Jesus apareceu. 7º motivo: falta de fé. Descrença, perderam a fé, e sem fé é impossível adorar, viu? Porque você pode até cantar sem fé, mas você não pode adorar sem fé. Olha, você pode estar presente sem fé, mas você não pode cultuar de verdade sem fé. Fé é um preceito inegociável para agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dele se aproximem acreditando que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam pela fé. E Jesus está suportando, Jesus está tolerando, Jesus está ouvindo, e eles vão falando, e de repente Jesus abre a boca e começa a dizer, e o milagre acontece quando Jesus abre a boca. Aleluia! O milagre acontece quando ele envia uma palavra. Aleluia! O milagre acontece quando a palavra que sai da sua boca gera a nossa vitória. E aconteceu que Jesus foi falando: vocês se esqueceram do que a Escritura disse, vocês esqueceram do que os profetas falaram. Os profetas falaram que o Cristo deveria padecer. Os profetas falaram que ele daria a sua própria vida. Os profetas falaram que ele morreria. E os profetas falaram que no terceiro dia, que dia que é hoje? E eles estão indo embora no primeiro dia da semana. Que dia que é hoje? Não, hoje é o terceiro dia. Que dia que é hoje? Então eles começaram ali a sentir o coração ardendo. Eles estão sentindo o coração ardendo, mas estão silenciados. Aí o que Jesus fez? Jesus viu a situação daqueles varões, e Jesus, como um bom amigo, Jesus foi atrás deles. Jesus foi à procura deles. Não foram eles que foram atrás de Jesus,
Foi Jesus que foi atrás deles. Olha, Jesus veio aqui hoje por sua causa. Jesus está neste lugar por sua causa. Jesus está nesta reunião por você. Jesus não está nesta reunião pelo endereço geográfico. Jesus não está nesta reunião pela cadeira, pelo banco. Jesus não está nesta reunião pelo microfone ou pela bateria. Jesus está nesta reunião por você. É por sua causa. Jesus veio aqui por sua causa, por você. Jesus foi atrás deles. Depois, Jesus ouviu tudo que eles tinham para falar. E eu quero te desafiar, em 1 minuto nós vamos orar. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas eu convido você a fechar o olho e a dispor do que está no seu coração para Jesus. Eu convido você a dispor daquilo que está dentro de você para Jesus. Fala com Jesus o seu problema. Fala com Jesus o seu anseio. Fala com Jesus o seu sonho. Fala com Jesus o seu projeto. Fala com Jesus. 1 minuto para nós orarmos. Fala dos seus anseios para o amigo que não divulga o que você falou com ele. 1 minuto. O meu irmão do teclado, você conhece aquela? Tá chorando por ai, ai, sou mandaraba, show, mandaraçuri, mandarras. Ai, me seleguei, a somerrar, a somerras. 1 minuto, você pode falar 200 palavras. 1 minuto. Pode falar em mistério. Pode orar em secreto com ele em línguas, em mistério. Mas eu não. Eu não dou dai a céu, vai a suries, darabai o merras. Está ardendo o coraçãozinho aí, está ardendo. 1 minuto. Jesus ouviu as queixas deles. Jesus falou aos corações deles. Jesus ministrou nos corações deles. E é tão maravilhoso, né, pastor Alexandre, quando o Espírito Santo ministra no coração da gente. Está sentindo ele ministrando aí no seu coração? É maravilhoso quando Jesus ministra no nosso coração. Porque ele fala assim: vinde a mim, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, porque eu os aliviarei. No século da ansiedade, Jesus disse: eu te aliviarei. O meu fardo é leve. Diga comigo: o meu fardo é leve. Diga para o irmão do lado: o fardo dele é. Diga para o irmão do outro lado: o fardo dele é leve, leve, suave. Você não precisa carregar esse fardo pesado. O fardo de Jesus é leve. O jugo de Jesus é suave. Jesus falou aos corações deles.
aqui, eu sinto o Espírito Santo ministrando no coração de pessoas aqui neste lugar. Eu sinto o Espírito Santo ministrando no coração de pessoas aqui neste lugar. Ô irmãos, o que eu vou pedir para você fazer aqui é uma ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo falou isso no meu coração. Eu vou pedir para você fazer. Você, onde você está, fica de pé no nome de Jesus. Aonde você está, eu estou terminando a mensagem. Eu vou terminar em 3 minutos, mas eu ainda não estou terminando. Você vai voltar a sentar. Você está em pé. Escolhe alguém aí, ou da direita ou da esquerda. Escolhe alguém aí, escolhe alguém aí perto de você. Escolhe. Você vai dar um abraço de amigos nessa pessoa. Não é para você fazer um abraço um com um. Dá um abraço de amigo nessa pessoa. Dá um abraço de amigo. Um abraço de amigo nesta pessoa. Esse abraço não pode durar menos de 47 segundos. Dá um abraço de amigo nessa pessoa. Você já largou, mas nem deu tempo. Dá um abraço de amigo nesta pessoa e diz: e Jesus fala ao seu coração nesta ocasião. Fala. Jesus fala ao seu coração nesta ocasião. Você entrou aqui quebrado. Você entrou aqui triste. Mas Jesus fala ao seu coração neste momento. Aleluia. Não pense que Jesus perdeu o controle da sua história. Não pense que Jesus perdeu o controle da sua vida. Não pense que Jesus perdeu o controle da sua trajetória. Jesus está no controle da sua vida. Jesus perdeu o controle da sua, não perdeu o controle da sua vida. Não perdeu o controle da sua história. Aleluia. Seja ministrado. Quando eles então ouviram Jesus falando ao coração, eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Convide aí, entra Jesus na minha casa. Convide. Entra Jesus na minha casa. Convide, entra Jesus na minha casa. Sofrimento